Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos ao canal A2 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Helena Ferrante e sobre a sua obra, né, mais famosa aí, a série napolitana, né, que eu trouxe aqui o primeiro livro, A Amiga Genial, para exemplificar. E vamos conversar, vamos relacionar com outras coisas, vou trazer o que eu penso um pouco para vocês e por que que vocês têm que ler essa série. Bom, esse livro vai iniciar com um prólogo chamado Apagar os Vestígios. E esse é um prólogo super importante, que eu acho que ele vai servir aí pra gente entender muita coisa em relação à série, a gente entender também sobre esses personagens, né? E vai estar ali duas amigas, né, Lenu e a Lila. E a Lenu aqui vai iniciar nesse prólogo contando que a sua amiga Lila desapareceu, que ela sumiu. E conta um pouco, né, que ela sempre teve essa vontade de sumir e para se vingar, né, para ela não ser esquecida, porque Lila sempre quis sumir e apagar os vestígios da sua existência. Lenu vai se dispor então a contar toda a história delas e deixar bem ali claro que a Lila não vai ser esquecida, né? Que ela vai fazer questão de contar a sua história e de desapagar esses vestígios que ela tentou, né? Que Lila vai tentar apagar. E aqui a gente já tem um prato cheio, né, pra gente pensar em várias coisas, principalmente partindo da psicanálise, que toda a série é incrível, assim, eu acho que a psicanálise, a autora, né, ela traz a psicanálise em suas obras, em suas, enfim, suas escritas, suas entrevistas, mas realmente eu acho que dá pra gente pegar muita coisa e entender. E essa questão da ausência, né, desse apagar vestígios, e o que a Lenu vai fazer, né, com essa sombra que fica, né, com essa ausência que fica. Ela tem que passar ali quase por um processo de luto, né? Ela perde essa pessoa, né? Essa pessoa some, essa pessoa não deixa vestígios. Então, ela entra no processo da escrita, né? A partir dessa ausência, ela entra ali no processo de escrita para retomar, né? Para trazer de volta e para lidar, né? Com essa dor, com essa ausência e quase um processo ali também de se vingar, eu acho, né? Eu acho que ela fala, inclusive, isso, mas é interessante como ela vai trazer, né, para a história, para o peso, né, dessa ausência, o peso dessa necessidade de apagar os vestígios. Então ela se vinga contando a história delas, né, e retrazendo essa Lila, deixando essa Lila viva de alguma forma pela forma que ela sabe fazer, né, que é escrevendo livros e tudo mais. Então, o livro já começa, né, com toda essa carga, né, dessa amiga ali se vingando, né, de sua companheira ali de vida. Essa série vai contar a história de Lila e Lenu, né, que são duas meninas que se conheceram bem novinhas ali num bairro bem pobre, em Nápoles, na Itália. E elas vão se conhecer bem novinhas ali na escola, e cada livro, né, vai trazer uma fase da vida delas, né? Então a gente vai ter aqui a infância, aí a gente vai ter um que vai ser mais da adolescência, a fase adulta e a velhice. Então a gente vai acompanhar a vida dessas personagens, a vida delas inteira ali. Então a gente começa ali nesse bairro, nessa amizade que se cria, um bairro muito pobre, né, com relações familiares muito difíceis, muito conflituosas, é um bairro muito violento, e isso é muito trazido pela autora também, né? Como essa violência ela vai ser estruturada ali, né? E ela vai constituir muita coisa para essas pessoas, né? Essas amigas, no decorrer da vida delas, elas ainda são estruturadas, são constituídas por todo um contexto que elas viveram ali e como isso vai aparecendo, né, em outros momentos, como os sujeitos que compõem esse bairro e os sentimentos que né, vivem nesse bairro, que coexistem naquele bairro, eles vão sempre aparecer, assim, na vida dessas meninas, né? Porque no decorrer da amizade delas, elas vão crescendo e elas vão entendendo que elas querem uma vida diferente daquilo, né? Elas querem outra coisa, elas querem ser escritoras, elas gostam de ler. A escola, né, a educação tem um papel aqui muito importante para a emancipação, né, para a independência dessas mulheres que vão se ver ali, né, presas a uma realidade
e presas a uma condição também do ser mulher, né? E de serem pobres e de falarem dialeto e de estudarem em uma escola, enfim, com poucos recursos, e elas vão se ver presas nessa realidade que elas vão tentar escapar durante todo o momento, né? E aí a gente pensa que elas tentam escapar no sentido de, elas vão deixar de frequentar o bairro, né? Mas essa é a questão, né? Essa é toda a complexidade, toda a densidade que a Helena vai conseguir trazer, né? Vai mostrar, como eu já falei, como esse bairro e como essa realidade, como esse sentimento, ele existe nelas de mil outras maneiras que não sejam geográficos, né? Esse sentimento, ele vai estar com elas, ele vai reaparecer com elas muitas outras vezes em muitos outros aspectos, né? Tem um momento muito bom do livro, assim, que eu acho que é um dos meus favoritos, onde elas vão pensar sobre as mulheres que a rodeiam, né? A Lenu, em um determinado momento, ela começa a ver a similaridade das mulheres do bairro, né? Elas veem que elas eram muito novas e elas se casam, e quando elas se casam, elas começam um processo de declínio, assim, né? Então ela vai e fala da aparência dessas mulheres, de como essas mulheres andam, de tudo aquilo ali que ela consegue perceber, que ela consegue sentir, né, do movimento do ser mulher ali dentro daquele bairro, dentro daquela realidade. E como isso fica impregnado nela, né? Como essas pequenas coisas que ela consegue observar e que ela consegue sentir, ela vai lutar durante toda a sua vida para entender e para ver o que ela faz com aquilo que, querendo ou não, existe nela. Aí a gente vai trazer então uma das questões, né, algumas das questões maiores assim que Helena Ferrante ama discutir, que é a questão do ser mulher e a questão do ser mãe, né, da maternidade. Outras dimensões também que são muito abordadas, né, pela psicanálise, que a gente consegue invadir, pensar aí sobre muitas coisas. E o papel dessas mulheres, né, a gente vai conseguir enxergar de diferentes maneiras, né? Como que essas mulheres vão aparecer, tanto na questão do ser mulher, né? Como essas mulheres vão convocar elas para pensarem sobre o lugar que elas ocupam, e dessa mãe, né? Dessas mães que vão também estruturar essas meninas, né? Que essas mães, elas vão se fundir a essas meninas numa tentativa ali completamente dual, né, de tentar tirar essa mãe, de tentar pôr essa mãe, que a gente consegue muito pensar, né, a partir da psicanálise, essa mãe gigante, essa mãe grande que entra e que se funde, que penetra e que a gente passa uma vida, né, tentando entender qual é o papel dessa mãe. E elas também vão passar por isso, né? Então é um livro que é como uma vida, assim. Quando eu li ele, eu acho que era a coisa que eu mais falava. Eu falava, gente, eu tô acompanhando de perto uma vida completa, assim. Porque essa é a sensação, né? Porque a gente reconhece, né, todos esses mecanismos, todas essas dinâmicas e todos esses sentimentos e afetos que a Helena Ferrante deixa muito claro, né? Mostra pra gente ali da forma como ele é. Então, eu acho que por isso que esse livro virou uma febre, né? Essa série virou realmente uma febre, assim. E eu acho que é por isso que a gente se identifica, né? Eu acho que é por isso que esse livro, ele faz muito esse papel de espelho, assim, né? Mesmo que ali na alteridade também. Eu acho que é porque a gente encara, né, essa possibilidade de inúmeras formas de ser e de inúmeros afetos a sentir, né? Porque essa, inclusive, é uma questão da Helena Ferrante que é muito falada, né? Como ela trabalha bem a dualidade. E aqui, nossa, em Amiga Genial, enfim, na série inteira, a gente vai enxergar essa dualidade e ela vai ser quase confusa, assim, né? A gente vai ali mergulhar em personagens que eles vão de um lugar para outro completamente diferente, movidos por dualidade, movidos por contradição, assim, né? Então a gente não tem o que esperar desses personagens, assim como a gente não tem o que esperar da vida, né? E essa dualidade, ela tá em tantos lugares, assim, desde o bairro versus o contexto, né, social que elas almejam ali, a literatura, a nobreza e tudo mais, e o bairro, a violência, e
a sujeira e a barbárie. E como essas duas coisas, independente de onde você está, né, se a personagem ela tá no bairro ou se o personagem tá ali num bairro de luxo, essa dualidade ela vai coexistir, né? Porque todos esses aspectos de vida delas viram símbolos, né? Viram símbolos que vão constantemente reaparecer e, e levar essa dualidade sempre a um outro lugar, a um outro nível. Então, assim, é uma história super complexa, assim, no ponto de vista de análise, sabe? O que a gente pode pensar. Eu mesmo demorei muito tempo para fazer esse vídeo, porque eu não conseguia pôr em palavras, assim, como explicar, né, essa história, como, o que dizer sobre ela. Mas eu acho que pensar nessa dualidade é muito interessante. E aí a gente também vê uma das questões que são mais discutidas, né, sobre o livro, que é a amizade entre a Lila e a Lenul. É uma amizade que eu já vi muitas pessoas falarem que é tóxica, uma amizade problemática, enfim, vários adjetivos nesse sentido, né? Porque elas têm uma relação ali que vai invadir, né? Que elas vão quase se fundir. E a tentativa de se separar e esse imã, né? Que se separa e não une por nada, depois se aproxima, une de qualquer forma, assim, se repete, né? Essa coisa vai se repetir desde a infância até, enfim, a velhice, né? Como tem muito que a gente pensar sobre isso, porque a Helena, ela não vai... A Helena Ferrante, no caso, não a Lenul, mas a Helena Ferrante, ela vai trazer ali na escrita dela essas inúmeras possibilidades que eu falei. Então, ela não vai se reduzir ali a esquemas prontos, né? A formas prontas, né? Ela vai realmente trazer, né, essa possibilidade de coexistência entre uma dualidade, né? Então nós somos duais, nós somos contraditórios e isso coexiste na gente, né? Então ali a gente passa por uma montanha-russa de sentimentos. Ora a gente odeia cada um dos personagens, ora a gente ama cada um dos personagens. Não tem um personagem que passa impune aí do nosso ranço ou do nosso amor, sabe? E como isso vai coexistir nessas personagens, porque a gente passa a conhecê-las tão bem que quando elas vão pensar sobre alguma coisa, sobre algum sentimento, ou sobre alguma pessoa, a gente conhece ali cada contradição daquele sentimento, sabe? A gente conhece o ódio e o amor que estão ali juntos e que dificultam tanto, né, a tomada de decisões, a relação, né? Como que essa relação vai se dar, né? A gente não tem solução e a gente não espera nada, assim, a gente só vive junto com elas, assim. Então, é intenso para elas que estão vivendo, né? E é intenso pra gente que vive com elas, né? Porque tudo aquilo que Lenu e Lila sentem, todos essas dualidades, né, todas essas contradições, a gente vive com elas e vive sozinha também na nossa vida mesmo, né? Enfim, é uma relação que você mantém com essa leitura, assim. Então pensar que essa amizade é tóxica, assim, eu acho complicado, assim, eu acho, na verdade, completamente falso, assim. Não que ela não seja, mas dizer que ela eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que ela vem trazer aqui, né? É um relato muito real, né? Por mais que seja uma ficção, a Lenu, né, que teoricamente está escrevendo esse livro, ela vai trazer um relato cru, né? Onde ela não vai ter medo ali de expor aquilo que a gente não expõe normalmente, né? Aquilo que existe em nós e que a gente não conta pra ninguém. Então, os sentimentos menos nobres assim que existem, ela vai dizer. Então, sentimentos como inveja, ganância, medo e, enfim, vários desses sentimentos que a gente não gosta de dizer que sente e que é tão fácil julgar, né? Que é tão fácil apontar o dedo, né? A gente vai compreender essas personagens num nível que esses sentimentos eles passam a fazer parte, sabe? E, e nisso também, né, a nossa reflexão enquanto leitor, eu acho que pensando também nisso que a gente sente, né? Então eu acho que essa questão da alteridade é muito incrível no livro, assim,
como você precisa desse outro, né, para entender que você é diferente dele, ou até entender que você é igual, né? Então, é um processo em que elas vão passar continuamente, né? E essa ideia da mulher trazida pela Helena, ela vai trazer justamente essa mulher que não é uma heroína ou que não é uma coitada, né? Esses extremos, assim, inclusive a gente trouxe isso no vídeo passado, em que eu vim falar sobre algumas séries, né? Que ou a mulher era trazida como a fodona, a incrível, que faz tudo, que dá conta de tudo, ou num lugar, né, muito comum que tá aparecendo por aí, né, como a ideia da mulher fracassada, que é interessante, que é engraçado da gente ver. Não, aqui ela traz uma mulher humana, vulnerável, uma mulher com afeto, uma mulher que ela não vai ter uma trajetória heróica, que lá no fim, depois de tantas coisas que elas vão passar, elas vão encontrar um lugar com todas as recompensas pro que elas viveram e não, né? Ela vai mostrar esse trajeto como ele é, né? Esse trajeto contraditório e dual, permeado de todos os tipos de sentimentos e erros e acertos e decisões, enfim. A gente pode destacar aqui também, além da maternidade, né, da questão do feminino, eu acho que a questão do desamparo e da separação, assim, eu acho que são temas que vão ser muito abordados pela psicanálise e que aqui eu acho que são estruturantes, assim, o desamparo ali, a separação, né, no momento do Édipo, e como esse sujeito se sente desamparado e vai precisar ali, né, do outro, do amor do outro para complementar, né, para bancar essa necessidade de segurança e de determinação até, né, de quem eu sou, de que sujeito eu sou, né. Então, eu acho que são questões que são muito discutidas pela psicanálise e que aqui a gente vai ver completamente, eu acho que principalmente pensando na amizade da Lenu e da Lila, a função, né, desse outro e como essa amizade, ela se estrutura realmente como um amparo, assim. Então, o momento em que elas são requisitadas e o que elas influenciam, né, o que elas movimentam uma na outra, é estruturante, assim, é o que promove movimento nelas, é o que promove desejo nelas, é o que promove segurança, é o que promove, enfim, estrutura, sabe? Elas criam, né? Elas criam ali uma relação que vai suprir, né? Parece, assim, essa é a sensação que eu tenho ali, que elas vão suprir a falta de uma coisa que elas não tiveram ali. Enfim, essa é uma interpretação minha, eu acho que a gente pode ir conversando sobre isso, né? Não é uma verdade isso aqui, mas essa é a sensação que dá no livro, sabe? É a função que essa amizade tem ali na vida das duas, né? Como, por exemplo, eu acho que fica muito bem estabelecido, assim, no processo, né, da Lenu de escrita, né? Como a tentativa de escrever dela sempre é uma tentativa de buscar a forma como Lila escreve. A gente não sabe como Lila escreve. A gente não sabe se Lila escreve bem, se Lila não escreve bem. A gente sabe que Helena escreve bem, né? Porque ela, enfim, alcança, né, um determinado lugar aí. Mas o que move ela, ao mesmo tempo, em alguns momentos também é o que breca ela, mas o que costuma mover ela, tanto a Lila, tanto a escrita, é justamente essa tentativa de alcançar esse lugar, sabe? Então eu acho que essa é uma das funções muito claras, né, que essa amizade, que esse relacionamento vai ter de uma forma completamente diferente, assim, do que a gente pensaria no óbvio, assim, né, sobre essa relação. E eu acho que também pensando, né, nessa questão do bairro, e nesse bairro muito, né, em situação de vulnerabilidade, esse bairro violento e diversos conflitos, né, por diversas questões, a gente também pode pensar ali nos relacionamentos íntimos, né, afetivos, que elas vão desenvolver durante a vida, né? Como a busca, a sensação é a busca novamente
de um lugar de amparo, né? Como todas essas questões do bairro, elas são um significante ali na vida dessas meninas, né? E como essas questões, elas não vão simplesmente sumirem, desaparecerem, e essas situações de violência e de abandono e de desamparo, elas vão se repetir também nessas tentativas de buscar esse amparo. E eu acho que outra grande questão, né, que a gente pode pensar sobre a psicanálise, mas de uma forma bem ampla, assim, e eu acho que, né, traduz tudo isso que a gente falou até aqui, é a importância, né, dessa infância, né, desse lugar primário, do início ali, que constitui a gente e que a gente consegue ver no livro como constitui, né, a força dessa estruturação, né, a força daquilo que foi ali estruturado durante a infância e de como esses caminhos, essas relações, esse lugar, né, em que esse sujeito estava, como esse sujeito cresce e se desenvolve ali naquele meio familiar, naquele meio social, como isso vai dizer, né, de uma série de repetições que a gente vai viver na nossa vida, de padrões que vão ser muito bem claros, assim, eles vão ser claros, né, durante a nossa vida, e aqui no livro a gente consegue enxergar esses padrões, a gente vê essas repetições. Enfim, gente, é um livro, um prato cheio, assim, para psicanálise, mas independente disso, eu acho que é um prato cheio pra gente se identificar, eu acho, pra gente se enxergar de uma maneira real, que é um livro em que a gente se emociona, que a gente se vincula, e não pelo conteúdo em si, né? Mas pelo afeto que ele passa, né? Pelo afeto que elas sentem, que a gente acaba sentindo, né? Devido àquele espelho ali que parece que tá na página, sabe? Então, leiam a série napolitana. Eu acho que tem 1 milhão de outras coisas para falar aqui, mas eu acho que já dei um gostinho para vocês do que é essa série e principalmente de como eu me sinto com ela, porque, sério, gente, isso aqui é perfeito, simplesmente perfeito. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, comenta aqui o que você pensa sobre a série, mais alguma coisa que você ache legal relacionar, que você pensou lendo, se você tem curiosidade de ler. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e de acompanhar nossos vídeos, compartilhar com algum amigo que leu, que você quer dividir o vídeo. E é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau!